Sabe aquele filme de 2009, A Invenção da Mentira? E se ele for muito mais do que só uma comédia? E se, na verdade, for quase um manual sobre como a gente cria a nossa própria realidade? É isso que a gente vai explorar hoje. Vamos fundo nessa ideia para descobrir a poderosa metáfora que está escondida bem ali na premissa do filme. Para começar, vamos imaginar esse mundo. Um lugar onde mentir é simplesmente impossível. As pessoas são como espelhos, sabe? Elas só refletem a verdade literal, sem nenhum filtro. O resultado é uma sociedade de uma honestidade brutal. Um mundo até meio deprimente, onde todo mundo está preso em descrever a realidade exatamente como ela se apresenta. É exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar interessante. E se a primeira mentira do filme não for sobre engano, mas sobre algo muito mais profundo? E se for o primeiro vislumbre da capacidade humana de conceber uma realidade que ainda não existe? Ok, para entender o tamanho desse salto, primeiro a gente precisa entender a gaiola. Antes da grande descoberta do protagonista, o mundo inteiro está preso nesse ciclo de simplesmente observar e relatar. Só isso. E olha só, no estudo da lei da atração, isso tem um nome: consciência de escassez. É aquele estado de focar só no que é, na falta, nos problemas. Os personagens do filme vivem exatamente assim, prisioneiros da realidade física, incapazes de sequer imaginar algo diferente. Mas aí tudo muda. Chega um momento crucial em que o protagonista, o Mark Bellinson, descobre que ele pode dizer algo que não é factualmente verdade. E isso provoca um verdadeiro salto quântico na consciência. O que acontece nesse momento uau, é crucial. A primeira mentira dele não é uma falha moral, é uma descoberta monumental. É o instante em que a consciência humana dá um pulo, percebendo que não precisa só descrever o que já existe. Ela pode, de fato, criar. O processo mental dele no banco é simplesmente fascinante. Primeiro, ele observa o fato, o saldo de $300. Depois, a imaginação entra em cena, concebendo uma realidade diferente. E, por fim, ele usa a palavra para declarar essa nova realidade. É o nascimento do pensamento criativo em tempo real. A mudança é fundamental. O mundo passa de um estado passivo, de só descrever o que é, para um estado ativo, onde o Mark agora pode decretar o que pode ser. Ele deixa de ser um repórter da vida dele para se tornar o autor. E as consequências dessa descoberta são imediatas, são poderosas. Num mundo que não tem o conceito de dúvida, as palavras do Mark ganham uma força que é inimaginável. Isso é incrível porque captura perfeitamente o sonho de quem estuda a manifestação. Como ninguém conhece a mentira, a palavra do Mark é aceita como verdade absoluta. Não existe resistência, não existe dúvida, nem interna, nem externa. A afirmação dele se torna realidade na hora, porque não tem nada para impedir. Numa das cenas mais emocionantes, o Mark usa esse poder não para ganho pessoal, mas por amor. Ele descreve uma vida após a morte maravilhosa para a mãe dele. Na superfície, claro, é uma mentira, mas num nível mais profundo é uma reprogramação vibracional. Ele usa palavras para elevar o estado emocional dela, transformando o medo em paz. E os paralelos são muito diretos. Dizer algo que não existe é visualização criativa. A crença cega de todo mundo é a fé sem resistência. Inventar roteiros de filmes é uma bela analogia para roteirizar a própria vida. E dar esperança é pura elevação vibracional. A conexão é inegável. Só que esse poder não é ilimitado. O Mark encontra um obstáculo que ele não consegue superar com uma simples mentira. E é aqui que o filme ensina uma lição ainda mais profunda sobre criar a realidade. Mark não consegue fazer a Ana amá-lo. Por quê? Porque a manifestação genuína requer alinhamento. Não basta forçar algo com palavras. Para que o resultado seja satisfatório, o desejo precisa estar em harmonia com os sentimentos autênticos. Afinal, uma felicidade forçada não é felicidade de verdade, né? E isso nos leva à resolução do filme, e à lição mais importante que o Mark aprende sobre o verdadeiro poder da atração. No final das contas, o Mark não usa uma mentira para conquistar Ana. Ele a atrai ao evoluir, ao se tornar uma pessoa mais gentil, mais corajosa, mais autêntica. E essa é a lição definitiva. A atração mais poderosa não vem da manipulação da realidade externa, mas do cultivo do mundo interior. A melhor manifestação é aquela que emana de quem a pessoa se tornou. Então, a grande mensagem que a invenção da mentira deixa, olhando por essa lente, é que a realidade não é fixa.
Ela responde aos nossos pensamentos, nossas palavras e, mais importante, a nossa evolução pessoal. O mundo é, de fato, uma página em branco. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a realidade de cada um é uma página em branco, só esperando por um autor, o que valeria a pena escrever nela? Fica aí a provocação. Agradeço a companhia nessa análise.